Hoje é o nosso segundo encontro e hoje eu quero começar a abrir alguns segredos do feminino para vocês. E também quero compartilhar o tema central do nosso programa. É esse tema que vai dar direção para você. Essa semana é como um aquecimento, um preparo para que você entre em um novo modo de aprender. Um modo que não é comum, mas é profundamente necessário para o tempo que estamos vivendo e compatível com a sua estrutura interna. Mas antes eu quero lembrar para vocês que nós estamos vivendo um momento muito específico da nossa história. É um momento de transição, fora e dentro de nós. É como se fosse uma ponte entre o passado e o futuro. E a verdade é que não dá mais para voltar atrás. A antiga forma de viver, de se relacionar, de construir a vida, já não sustentam mais quem você está se tornando. E ao mesmo tempo, muitas mulheres ainda não sabem como criar o futuro. É por isso que muitas se sentem perdidas, sentem que não estão conseguindo atravessar, experienciar esse momento de transição. E é exatamente por isso que eu estou aqui compartilhando esse conhecimento com as mulheres. Através da Curadoria do Imaginário Feminino, da Tenda Vermelha, que é um programa que trabalha a restauração do fluxo de vida da mulher através dos portais de sangue. O meu trabalho com as mentorias individuais, o trabalho com a pesquisa de arte da energia criativa feminina. Tudo isso são espaços para devolver para a mulher esse conhecimento tão antigo que se perdeu com a modernidade. Então, esse trabalho tem o objetivo de oferecer instrumentos reais, instrumentos de sabedoria feminina, para que vocês consigam se estruturar internamente. Esses conhecimentos, eles eram para ter sido oferecidos lá no momento que você virou mocinha, lá na sua menarca. Lá era o momento ideal para você conhecer o seu corpo, para você conhecer o caminho entre mundos, o mundo real e o mundo sensível, o mundo espiritual. Mas assim como eu, a maioria de vocês, eu acredito que não tiveram acesso a esse conhecimento. Só depois de adulto que eu encontrei mulheres sábias pelo mundo, onde eu fui buscar esse conhecimento, que eu pude aprender sobre isso. E é exatamente por isso que eu estou aqui, porque esse conhecimento mudou a minha vida. Então são instrumentos reais. São instrumentos que trabalham na sua estrutura interna, porque não é no externo que a vida se organiza primeiro, ela se organiza primeiro dentro de você. E lá dentro de você, ela se organiza primeiro no seu imaginário. Nós vamos falar mais sobre imaginário dentro do programa. Mas antes de aprofundar, eu quero revelar o tema central de hoje, que é a energia criativa feminina. Esse é um tema complexo, não é algo que se entende de forma superficial e nem em um único encontro, e nem de uma vez só.
É um entendimento que vai ser construído ao longo do processo. Eu vou construir junto com vocês esse entendimento do que é essa energia criativa. Mas hoje eu quero dar uma base. O seu primeiro tijolinho, a fundação desse tema. E para isso eu quero começar compartilhando algumas perguntas que eu escuto constantemente das mulheres sempre que eu falo desse tema. Isso vai ajudar você a entender, por exemplo, reais, você vai entender melhor. A maioria das mulheres, quando eu falo desse tema da energia criativa, a maioria delas diz que precisa viver múltiplos papéis: esposa, filha, mãe, profissional, mulher de negócios, amiga, enfim, são muitos papéis. E existe uma dificuldade real entre elas em sustentar tudo isso com equilíbrio. Então elas me perguntam: Ana, como não perder energia? Como equilibrar todos esses papéis? Como se conectar com o próprio poder interno, tendo que dar conta de tantas demandas externas? E a resposta é sempre a mesma. Elas não sabem como fazer isso, porque não entendem que existe uma fonte de energia inesgotável dentro delas. E mais do que isso, elas não sabem acessar essa fonte. Não sabe organizar, não sabe direcionar essa fonte. E por que é tão perigoso não saber acessar essa fonte de energia feminina criativa? Porque essa energia, ela é energia de criação. E ela tem duas funções: ou ela cria ou ela descria. Ou ela constrói ou ela destrói. É a forma como eu uso essa energia, como eu dou direção para ela, conforme eu dou consciência para ela, ela tem esses dois poderes. E a maioria de vocês que chegam até mim normalmente estão no modo destruição. São aquelas mulheres que chegam inférteis, que eu falo. Todas as áreas da vida estão destruídas, secas, sem frutos. E aí eu falo para elas que para conseguir entender essa energia criativa, você precisa entender que nós não somos apenas um corpo físico. Nós não somos apenas uma mente. Existe uma estrutura mais profunda que sustenta a nossa existência, a nossa experiência de vida. E quando essa estrutura não é compreendida, se você não entende o que é ser uma pessoa completa, como que você vai se mover nesse mundo? Então não é por falta de capacidade, mas é por falta de informação e por falta de tempo. Porque a maioria das mulheres falam para mim que não tem tempo para conhecer a si mesma. E isso é a pior tragédia da vida de uma mulher, é não ter tempo. Em um outro momento nós vamos falar mais sobre tempo. Um assunto muito importante para o feminino. Então, o desenvolvimento real de uma mulher só acontece quando ela aprende a trabalhar em todos os níveis que compõem o ser humano. O corpo físico, as emoções, a mente, o corpo energético, a essência, a individualidade. É isso que estrutura uma boa vida externamente. Sem essa base interna,
a mulher vai vivenciar caos fora. A mulher perde a energia tentando sustentar esses papéis. Ela se desconecta do próprio centro e passa a viver no automático, se adaptando a tudo, respondendo à vida ao invés de criar a vida. E aqui está um ponto central que precisa ser compreendido com muita clareza. O problema não está em executar esses papéis. O problema é quando a mulher não sabe transitar entre esses papéis. Ela fica fixa em uma única forma de existir. E isso para a mulher é perigoso, porque a natureza da mulher não tem forma. O feminino, ele não tem forma. Por que não tem forma? Porque ele precisa entrar e sair de ciclos. E se eu estou rígida, fixa em uma ideia, em um formato, eu estou formatada, como que eu vou entrar e sair, abrir, fechar ciclo, transitar entre mundos? Entende? Então esse é o problema. E é aqui que a maioria das mulheres se perdem. E isso acontece porque as mulheres não conhecem a sua própria individualidade. A maioria não vive, não despertou, não abriu ainda a sua individualidade. E aqui a individualidade é um conceito, não é um conceito abstrato. A individualidade que eu estou falando aqui é a essência única da sua alma que precisa se manifestar na sua vida. É aquilo que você nasceu para ser, sabe? Aquilo que não pode ser copiado, que é único, seu, autêntico, que não pode ser substituído, que só você tem e não depende de validação externa para existir. Quando a mulher se desconecta dessa individualidade, a vida começa a perder sentido. E os sinais de desordem, de desequilíbrio aparecem. Os efeitos são sensação de vazio, insegurança constante, necessidade de aprovação, dificuldade de decidir, desconexão com o próprio corpo, bloqueios emocionais, falta de direção, falta de comunicação. É aquela mulher que mente, que não sabe falar a verdade, que não sabe se expressar, que não sabe comunicar. Ela está só existindo e repetindo. Por isso, dentro desse trabalho, nós vamos olhar para a mulher em camadas. O corpo físico, o emocional, a alma, o espírito, o imaginário. E no centro de tudo isso está a essência, a individualidade. É a individualidade que é o eixo que sustenta todas essas outras partes. A individualidade está acima até mesmo do tempo. E todo o sofrimento vem da desconexão com essa individualidade. Assim como todo desenvolvimento real é, na verdade, o caminho de retorno para essa essência, para essa individualidade. A vida de uma mulher começa, na verdade, quando ela para de viver apenas os papéis e começa a viver a partir da própria individualidade. E é aqui que a estrutura começa a manifestar. A energia criativa da mulher é profundamente guiada por esse centro, que se ele está em desordem, está em desequilíbrio, não está integrado, essa mulher se sente fragmentada. E viver fragmentada é cansativo. É por isso que vocês trazem essas perguntas, que estão cansadas, que não sabem lidar e equilibrar os papéis,
Então, esse lugar é onde fica guardado as suas imagens, é o imaginário. E quando eu falo de imagens, eu não estou falando apenas de algo visual, eu estou falando de símbolos. Esses símbolos, essas narrativas, essas imagens, é o produto final das suas experiências. Cada experiência que você vive desde criança, o que fica dessas experiências são essas formas, essas imagens, essas narrativas. E elas ficam dentro desse espaço interno que nós chamamos de imaginário. É o lugar onde a sua alma guarda essas informações e depois elas te devolvem como memórias. A gente vai falar tudo isso lá dentro do programa. Mais pra frente você vai entender o conceito de cada palavra dessa. O que você precisa entender agora é que a energia segue o seu imaginário. A sua disposição, a sua libido, a sua paixão pela vida, a vontade de viver, a sua vontade de fazer as coisas, segue o seu imaginário. Isso significa que a forma como você sente, pensa, age e constrói a sua vida está diretamente ligada a essas imagens internas que você carrega. Um exemplo prático. Se o imaginário de uma mulher é marcado, formatado por narrativas e símbolos de abandono, a energia se direciona para o bloqueio para as relações. Essa área vai ficar bloqueada, a energia ali. Se essa mulher tem formas, narrativas, símbolos, imagens de escassez lá dentro desse acervo, a energia vai se bloquear, ela vai travar no campo financeiro, no dinheiro, no trabalho. Se a mulher tem essas marcas, essas formas, narrativas, símbolos e imagens de rejeição, essa mulher vai bloquear a comunicação, a expressão criativa, os dons, os talentos dela vão ficar bloqueados. Leia de novo esse parágrafo. Aqui tem grandes informações para vocês. Isso não é apenas energético, é simbólico. Existe uma dinâmica muito clara acontecendo o tempo todo, que é o símbolo ativa a emoção movimenta a energia direciona o comportamento e o comportamento constrói a sua realidade. Aqui o comportamento você vai entender como a ação correta e a ação errada constrói a sua realidade e a não ação também. Por isso não adianta tentar resolver a vida apenas com pensamentos positivos, com o quadro dos sonhos. O pensamento está na superfície, ele é raso, ele não tem força. O símbolo está na profundidade do ser humano. Para você entender, o símbolo é uma estrutura que faz caber toda a experiência que você teve externa, real, na realidade. O símbolo, através do símbolo, essa experiência, essas informações entram para dentro da sua alma. Então o símbolo é uma ponte. É o que leva, é o que absorve todas as informações que você viveu externo para dentro. Olha que profundo isso. E é ele que organiza tudo. É uma compactação de tudo que você viveu. Precisa entrar dentro do seu ser. Nossa alma absorve, e ela absorve através do símbolo. Vocês vão entender isso mais pra frente. E é por isso que dentro desse programa nós vamos trabalhar essa curadoria
né? A curadoria a gente vai selecionar esses símbolos. Eu vou passar para vocês os símbolos que faltam para a gente completar essas fases. Da menina, da adolescente, da mulher adulta, até chegar à mulher sábia. Nós vamos aprender a identificar quais imagens estão estruturando a sua vida hoje. Quais imagens, formatos que você está presa, que está se manifestando na sua realidade. Quais símbolos e narrativas estão faltando? Quais experiências você precisa ter para produzir esses novos símbolos e completar essas fases? Para que você consiga se mover, gerar energia e ir para a próxima fase. Porque não se trata apenas de entender, se trata de reorganizar internamente aquilo que já está aí dentro. E quando isso começa a ser feito de forma correta, a energia volta, a clareza volta, a direção volta, você ganha movimento. Você não consegue atravessar, passar para a próxima fase, se alinhar com a idade que você tem, física, emocional, psiquicamente, espiritualmente, porque você não tem movimento, o movimento está travado. E você já entendeu nessa aula que o movimento trava porque não tem energia, porque não tem símbolo. Falta partes aí para você produzir o movimento. O movimento não nasce só porque você quer, só porque a sua mente quer. Então, quando essa estrutura começa a acontecer, tudo muda na sua vida. Então, ouça de novo esse material. Eu vou colocar lá no grupo um e-book explicando detalhadamente sobre essa energia criativa. Lá vai ter um conteúdo teórico e vai ter uma espécie de diagnóstico, de mapeamento das 3 principais características da energia feminina que você precisa organizar. Você vai identificar qual que está preso, qual que você precisa melhorar, qual você precisa abrir fluxo, dar vazão, ok? Então vamos lá.